A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no nosso sexto estudo, sexto áudio, que fala sobre Te Põe de Pé, baseado em Ezequiel, capítulo 2, verso 1. Te Põe de Pé é uma mensagem que eu estou tentando, lógico, o Espírito Santo me deu essa mensagem e eu estou trabalhando nela, para que ele venha levantar você desse chão, para que venha levantar a sua autoestima, que venha colocar no seu coração que você não é derrotada. Ei, psiu, você não é derrotada. Você se sente sozinho aí, olhando ao seu redor, cercado de problemas, preocupações que parece que virou o seu pensamento, seu travesseiro. Mas Deus quer trabalhar no seu coração, Ele quer fazer com que você entenda que todas as aflições, ansiedades, você até pode depositar sobre Ele. É muito ruim abrir os olhos e quando abrir os olhos você ver ao seu redor prédios, ruas, barulhos, pessoas bem vestidas andando para lá e para cá. E quando você olhar para você, você está ao chão, se sentindo como se fosse um mendigo, sem casa, sem teto, sem família. Deus não quer que você viva dessa maneira. Deus quer que, você desperte. Irmãos, vocês têm que entender que vocês têm um pai, vocês não têm um padrasto. Nada contra os padrastos humanos, estou falando de diabo e de Deus. Vocês têm um pai. Quem assume o mundo como filhos e tenta fazer como se pai é o diabo, mas isso está errado. Você tem um pai. E o seu pai quer te levantar. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o segredo de como você passar as lutas, não foi verdade? E não fugir dela, como Elimeleque e Ruth, que fugiram na crise. Eles entraram em crise, o que eles fizeram? Eles fugiram da crise. Acho que é a primeira vez que eu estou gravando um cafezinho, tomando um cafezinho. Eu fiz um cafezinho hoje sensacional, tá muito bom. Vocês não podem sentir o cheiro. Mas fica aí com o melhor café do mundo, que é o café com Jesus, né? Vocês acordam de manhã e tem esse cafezinho com ele. Agora entenda que todo problema que aparece, você não tem que correr dele. É errado, ele aparece e ele pode muito te ensinar, muito te edificar, e ele pode ser o degrau para que você chegue no pódio. Eu vou repetir. O problema que você está passando pode ser o degrau para que você chegue no pódio. Gente, em vez de ficar falando da vida dos outros, falar de Cristo para os outros. Em vez de ficar falando da sua vida para os outros, fala de você para Jesus. Agora entenda a situação que Elimeleque pegou a sua família, isso está lá no livro de Ruth, e eles fugiram para uma outra cidade. Aí você pensa, mas eles devem ter encontrado solução. Não. Eles fugiram do problema, mas o problema continuou com eles e piorou. Abra sua Bíblia comigo em Ruth, eu vou explicar para vocês agora. Abra sua Bíblia em Ruth enquanto eu dou uma golada de café aqui, Ruth capítulo 1. E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Qual que era o problema aqui? Fome, uma grande fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá, um homem que morava em Belém de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Então ele foi para outra terra. Como que se chama outra terra? Moabe. Foi ele sozinho? Não. Ele, a sua mulher e seus 2 filhos. Então eram 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, 2 jovenzinhos, 2 filhos homens, a sua mulher, chamada Noemi, e o nome dele, Elimeleque. Como é que eu sei os nomes deles? Continua o versículo. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi. E os 2 dos seus filhos se chamavam Malom e Quilion. Então qual que era o nome dessa família? Elimeleque, o pai, Noemi, a mãe, Malom e Quilion, os 2 filhos. Efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabes e ficaram ali. Eles fugiram da fome que estava acontecendo na terra de Belém.
Belém significa pão. Na terra do pão faltou comida. Como é que pode? Há crises, meus irmãos, que tem que acontecer. E é por causa dessas crises que você vai ver quem é quem. E aí, você está preparando as malas para fugir do problema ou você vai enfrentá-lo? O que você vai fazer? Diz para mim. Porque Mahlon e Quilion não podia decidir nada. Eles foram porque os pais foram. Então carregou a família. Mas o que aconteceu? No verso 3. Morreu Elimeleque, o marido de Noemi. Ele nem voltou para a terra do pão. Ele saiu da terra do pão e morreu longe. Olha o perigo. E Noemi ficou ela com seus 2 filhos. Pensa na luta. Eu estou falando com mulheres aqui que passou por isso. Morreu o marido e teve que criar os filhos. A minha mãe foi assim. Eu me tornei um homem de casa para pagar as contas e ajudar minha mãe com pouca idade, menor de idade. Eu tinha que vender abacate na rua, jornal, chinelo, sorvete. Aqui em São Paulo se chama geladinho, não sei aí. Mas pensa numa dificuldade. Agora, olha o que acontece. Os filhos dela, de Noemi, cresceram. O pai já era morto, né? Mahlon e Quilion cresceram. Os quais tornaram-se para si mulheres moabitas. Eles casaram com mulheres daquele lugar. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Mas morreram também eles depois de 10 anos, Mahlon e Quilion. Eu não vou terminar a história, você lê aí na sua casa. Sobrou quem? Sobrou só a mulher e as noras. Morreu o marido e os filhos. Você depois vê o resultado. Mas ela ouviu que Deus visitou a terra. No verso 6, olha o que disse. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe, olha só, a notícia chegou lá em Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então Deus abençoou a terra de Belém. Há um tempo de você ser abençoado. Não fuja. Aprenda. Ei, eu estou falando com gente que está prostrado. Aprenda. Deus não quer você prostrado. Se coloca de pé. Deus quer você de pé. Pastor, mas está doendo. Sim, suporte. Ainda que você grita ai. Ou ainda que você fale baixinho. O importante é você não fugir. Essa família fugiu de um problema e acabou nem tendo resolução do problema. No tempo certo, Noemi descobre que Deus visitou Belém e Deus abençoou aquela cidade com pão. Deus abençoou. Havia um tempo de provação. E em todo tempo de provação você descobre quem é quem. Coloca 10 pessoas num barco. Manda vento, manda tempestade e vê quem sobra. Muitos vão pular e abandonar o barco. Outros vão criticar quem era o marinheiro. Outros vão criticar Deus porque mandou aquilo. Cada um vai se revelar de uma maneira. Ei, é aí que você vê quem é quem. Na hora dessas dificuldades. Irmãos, eu tô pasmo com pessoas que chegam ao final da vida, morrem sem conhecer as coisas lindas de Cristo. Por quê? Porque acreditam numa mentira, porque não aguentou uma luta, porque não suportou. Precisam de ser cuidados. Vocês precisam de pastores. Ei, você tem todo o direito de chegar na sua igreja e falar com o seu pastor. Pastor, me ajuda. Fala para ele, às vezes ele não tem a revelação ali. Deus não passou para ele. Fala para ele, pastor, meu barco está afundando, me ajuda. E se ele fizer um descaso, infelizmente acontece disso, procure outro pastor, não saia dessa congregação, mas procure. Você precisa de uma cobertura espiritual, você precisa de alguém que te ajuda. Você precisa. Você precisa. Ou você faz isso, ou morre tentando. Ou, quer dizer, ou morre sem tentar. Toma mais uma goladinha de café aqui. É melhor você começar a fazer assim. Como o pastor Alex está ensinando. Ouviu? Pratica. Ouviu? Pratica. Para que você possa viver a palavra de Deus.
Eu estou trazendo uma mensagem para você, baseada em Ezequiel, no capítulo 2, verso 1, te põe de pé e eu falarei contigo. Deus tem algo para falar com você, eu não sei o que é Ele que sabe, é Ele que te conhece, foi Ele que te fez, Ele tem algo para falar com você, seja hoje, seja agora, seja amanhã, não sei, mas Ele só quer que você se coloque de pé. Deus não fala com ninguém prostrado. Deus não fala com ninguém prostrado. Pegou aí? Deu para entender que Elimeleque colocou sua família em risco por uma atitude errada? Você tem que aprender o segredo de passar as provas. Você tem que aprender. Amém, meus amados irmãos?